Capricórnio, tudo bem com vocês? Bem-vindos à leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Capricórnio. Não ressoará com todo mundo, pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Eu sou Lani Cristina e você está no canal Tarô e Terapias. Aqui eu misturo constelação familiar, tem uma bandeja com água, o elemento de Capricórnio como símbolo do inconsciente coletivo de vocês, o arcano zero do tarô que mostra onde está o conflito, aonde está a dor, que vai trazer essa informação que está no inconsciente para se tornar consciente. Antes de mais nada, eu peço autorização para acessar o campo inconsciente de vocês. E no começo a gente traz dores, bloqueios, dificuldades. Você quer a notícia boa ou a notícia ruim? Primeiro. Eu começo pela ruim, ou seja, para mostrar onde está bloqueado, onde está a dificuldade, e em seguida trazer as orientações, os direcionamentos, o que a gente precisa fazer para sair desta dificuldade. Vamos lá então? Fundo do deck, que é o que resume a leitura. A gente tem para o signo de Capricórnio, gente, 10 de copas. 10 de copas, riqueza, abundância, progresso, honra, felicidade, realização, enfim. Vamos entender se existe algum bloqueio ou o que precisa ser feito para a gente chegar nesse 10 de copas. É isso aí, capricorniano. Aqui fui eu que passei o braço muito rápido e moveu aqui a bandeja. Essa realização é na área financeira, na área amorosa, enfim. Né? Porém, existe aqui um 9 de paus. 9 de paus é uma carta de disputa, de rivalidade. E eu senti isso na energia. Na área do trabalho. É como se houvesse, assim, alguns atrasos, alguns obstáculos, alguns conflitos no meio do caminho para você chegar lá. A gente precisa entender quais conflitos são esses, que situações são essas que a gente precisa resolver, né? Fazer. 3 de ouros. O 3 de ouros, ele me fala muito de expansão, de abertura, de construção, de um movimento, de um planejamento em conjunto, em equipe. Pode ser que esses obstáculos estejam relacionados a alguma sociedade ou a... Olha que interessante, porque na sequência sai o 8 de paus. O 8 de paus é fechamento, é término, transformação. Você está desconfiado de alguma coisa ligado à área profissional aqui, o 3 de ouros, né? Apesar, assim, de parecer algo de expansão, de construção, vem um término. Que interessante, vamos clarificar isso daqui para a gente entender que energia é essa. Clarificando o 9 de paus, por favor, que energia de desconfiança, de disputa, rivalidade, obstáculos, atrasos na energia do capricorniano. Documentos, segredos, documentos que vão mexer aqui no seu emocional e vai mudar a direção do seu caminho. Mais uma carta, por favor, dentro da empresa, enfim, Vamos lá. Aqui fui eu que derrubei, gente, peraí, eu gosto que a carta pule, não que eu derrube. Que disputa é essa na área familiar, na área profissional? Relacionamentos. Alianças, né? Não necessariamente relacionamentos. Pode ser sociedade. Como é uma leitura coletiva, para alguns grupos, né? Para algumas pessoas pode ser na área afetiva, para outros na área profissional. Eu acho que na área profissional, para a grande maioria, porque aqui a gente tem um 3 de ouros. E o 3 de ouros, ele me fala de construção num sentido, mas pode ser uma construção familiar. A gente vai construir algo juntos, uma casa, um relacionamento. E tem término. Tem aí um 8 de paus. O 8 de paus
É término, é fim, é nova oportunidade, é um término assim, é um término para uma nova oportunidade, ó, nova oportunidade, novos caminhos surgindo, é uma transformação, e é uma mudança que é desejada, esse 8 de paus, você deseja isso. Na sequência, a gente tem, olha quantos elementos, nossa, mais elementos paus, a gente tem a rainha de paus. A rainha de paus, perdão, é uma rainha de ação, de movimento, de atitude, de fidelidade, de honra, de garantir as coisas, de verdade, de conquistas, de sinceridade, enfim, é pau pra toda obra, é a que manteve o reino em pé quando o rei, o marido, foi lá lutar na guerra de Troia. Ela é a rainha de paus, ela é uma força, assim, muito grande. Tem o... Ah, tá. Parece todas as cartas de paus estão aqui, ó, que coisa interessante. Tem o valete de paus na sequência, que é um impulso. Imagina um adolescente, não por imaturidade, que tem aquela gana, aquela garra de fazer acontecer, um envolvimento com as coisas, tem essa energia de envolvimento, você tá super envolvido no que você deseja, no que você quer, mas, porém, existe uma pessoa falsa, uma pessoa mascarada, cavaleiro de paus, e fere o seu coração. Então, ou feriu. E essas energias do passado te impedem de chegar na realização plena. Precisa trabalhar esse Dom Juan aí. Sai aqui, ó, 4 de copas, na qual você fica apegado no sentido de birra, sabe? De desconfiança, de rejeição, de sentimento negativo. Também, né? Passou por uma dor dessa aqui, ó. Aqui é o coração partido, não tem nem outra descrição dessa carta. É sofrimento, é decepção, mentira, traição, engano, desencanto de uma pessoa mascarada, o cavaleiro de paus. E aí o problema é ficar preso, né, emocionalmente, mentalmente nessa energia, isso atrapalha você chegar lá nos seus caminhos, no seu 10 de copas, que é o arco-íris, né? É isso. Vamos tirar os dados astrológicos. Casa 1, infância, personalidade principal, comunicação e peixes. Então vamos entender o que tudo isso está querendo nos dizer aqui. Vamos com calma. Eu vou colocar esse coração machucado, esse 3 de espadas, o apego à dor. Cadê o apego à dor? Bonitinha, deixa eu achar. O apego à dor, aqui o 4 de copas, tá? Esse Dom Juan aqui mal intencionado, esse ser que só te enganou, que só te prejudicou, que mentiu, que traiu, que sei lá aqui, né? Energia de peixes. Espera um pouco, deixa eu pegar aqui os elementos. Tem uma energia de Mercúrio, tem manipulação de informação aqui, nessa situação. Ou o cara mentia, ou... Enfim. Energia de Mercúrio. Casa 1 também tá ligado a dores de infância. Se não me engano, nas últimas leituras de Capricórnio também tinha alguma coisa nesse sentido, que ainda precisava resolver alguma coisa de infância. Como uma leitura coletiva e faço vários signos, eu posso ter confundido, mas eu, se não me engano, foi para Capricórnio na última leitura, na penúltima, enfim. Eu vou colocar o ser. Peraí, deixa eu só pegar os elementos. O serzinho aqui que te machucou. Não se atente ao gênero, né? Pode ser um relacionamento homossexual, heterossexual, enfim. Coloquei o ser aqui, porque tem um Dom Juan. Na verdade, não é nem um Dom Juan. Dom Juan é mais o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Paus, ele só tá interessado mesmo em coisar, se você é que me entende. É que eu não posso falar aqui, porque senão... só tá interessado nas suas regiões íntimas, digamos assim. É só isso que ele quer. Ele pode usar de sedução, pode usar de dinheiro, pode, enfim, né? Pode manipular,
Por que eu tô falando manipular? Porque aqui saiu Mercúrio. Mercúrio é a comunicação, é o jeito de pensar e comunicar, mas também a manipulação de informações. Energia de peixes. A energia de peixes é uma energia emocional muito profunda, mais do que câncer. Só que câncer é mais choroso, digamos assim. Aqui é uma dor muito profunda. É uma pessoa espiritualizada, ó, tá se conectando com Capricórnio. Porém, tem uma dor profunda da alma. E casa 1 é a infância. Então, às vezes, dores da sua infância faz com que você repita o padrão, atraindo um cavaleiro de paus, por exemplo, né? Eu vou colocar essas manipulações de informações aqui, ó. Fofoca, mentira, maledicência, malquerência. E nós já vamos entender melhor o significado de tudo isso. Qual o bloqueio para o signo de Capricórnio? Uma carta, por favor, para o bloqueio de Capricórnio. 3 de paus, um bloqueio. Mais uma, por favor. Confusão mental. 7 de copas. E mais que confusão, ilusão. Você se iludiu com esse ser, com este senhor, com esse ser. O 3 de paus é uma carta assim de novos projetos. Deixa eu mostrar a carta. O sol começa a despontar no horizonte, assim, é uma negociação, uma nova chance, uma inovação, uma oportunidade, né, vou tentar fazer tal coisa, só que tá no bloqueio, você paralisou por conta de uma ilusão. O 7 de copas é a carta da ilusão, que fica lá pedindo para Afrodite, para os deuses, é uma carta de devaneio, assim, mais que ilusão, assim, é devaneio, é erro, é imaginação. Talvez você tenha ficado preso a uma ideia de que essa pessoa, isso aqui, gente, pode ser lá da ancestralidade, não necessariamente do aqui e agora, e pode ser que no aqui e agora essa situação tenha se repetido, mas no passado, onde mulher, não vou falar em homem e mulher não podia, não casava se não tivesse um dote, não existia divórcio, não tinha emprego para mulher não votava, enfim, única saída era um casamento, senão era a prostituição, porque não tinha emprego para mulher, né? Era muito sério. E aí era a ilusão, assim, de que aquela pessoa ia te salvar e construía uma imaginação, um castelo, um conto de fadas. E talvez essa memória aqui, seja ela ancestral ou de uma personalidade, te atrapalhe a chegar no seu verdadeiro 10 de copas. Eu já senti isso em outros relacionamentos, em outras leituras de Capricórnio. Vamos ver o aprendizado do signo de Capricórnio? Uma carta para o aprendizado do signo de Capricórnio, por favor. Cavaleiro de Ouros. É reconhecer o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros é uma carta maravilhosa, é uma carta assim de uma pessoa, não se atente ao gênero, tá? Que trabalha, que tem habilidades, que persevera no que faz, no que quer, tem uma resiliência, uma resistência para chegar no seu objetivo, ele supre, ele nutre, as coisas acontecem rápido e vai atrás. Então, assim, tem um aprendizado aqui para você ir atrás, só que você precisa limpar esses bloqueios. E esses bloqueios, eles estão ligados à área afetiva e atrapalham o seu afetivo e o seu profissional. Mais uma carta para o aprendizado do signo Julgamento, ó lá. E é um padrão ancestral. A carta do julgamento tem uma questão de proteção divina, tem uma energia de Arcanjo Miguel, sim. Tem uma energia assim de julgamento dos mortos, digamos, metaforicamente falando, mas fala também de uma repetição de padrão ancestral. E é um momento onde a carta
pede para você transcender, transmutar, modificar, passar, desidentificar, ressignificar as dores ancestrais. É uma carta de renovação, de melhorias, de novos caminhos. Não é porque os nossos ancestrais tiveram relacionamentos péssimos, não é porque não puderam trabalhar, não é porque passaram fome, dificuldade, que a gente deve repetir o mesmo padrão. Muito pelo contrário, nós temos obrigação de ser melhor do que os nossos ancestrais já foram um dia. Obrigação, obrigação. Eu vou colocar Netuno. Netuno representa o inconsciente coletivo ancestral. E Netuno é Poseidon, é o deus dos mares. Ele traz as profundezas dos mares, os mortos ali, né, enterrados, jogados na água, no fundo do mar. As emoções mais profundas, as dores mais profundas. E é necessário encerrar isso daqui. Necessário. Esse é o seu aprendizado. Enquanto você não olhar para essas dores aqui ligadas a relacionamento, existe ainda bloqueio na sua área profissional e afetiva. A espiritualidade faz uma parte, a nossa parte somos nós que temos que fazer, né? Uma carta para o inconsciente. Olha lá. Olha o que eu faço. Pulou aqui o 5 de copas. Mágoa. Frustração. Abandono. Arrependimento. Amargura. Melancolia. Você está olhando para as copas derramadas, não olha para as que estão em pé. Então, mais uma carta, puxei aqui para o seu inconsciente, que fala que você está conectado inconscientemente a essas dores ainda. E assim, 95% dos nossos pensamentos e sentimentos são inconscientes. Então, a gente precisa cuidar disso, precisa trabalhar isso, né? Passado consciente, o que você tem consciência? Justiça. Estranho. Você tem talvez alguma consciência da justiça divina, que a justiça acontece, que vai... Tá, tudo bem, também tenho, também confio na justiça divina, mas eu tenho que fazer a minha parte. Talvez você esteja esperando a justiça divina. Mas enquanto você não curar a sua parte, o divino pode mandar todos os impulsos do universo, pode passar o amor da sua vida na sua frente, você não vai ver. Uma vez o meu mentor falou isso para mim. Um dos meus mentores falou: já apareceu na sua frente, você estava tão preocupada com as coisas do seu irmão que você não viu. Como doeu eu ouvir isso. Então eu tinha que resolver as minhas questões lá com meu irmão para me desocupar, para estar com os olhos, ouvidos e coração abertos para o amor, por exemplo. E aqui não é nem irmão, né? Aqui a gente está falando de algo que está lá no fundo da alma. Claro que eu não estou olhando para o seu mapa astral para saber em que área que é, em que situação, enfim, mas tem algo aqui que partiu profundamente do seu coração, é algo que vem de uma repetição ancestral, provavelmente está ligado a Quiron no seu mapa. Existe sim uma justiça divina, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Sabe, a espiritualidade nos ajuda, mas a gente também precisa nos ajudar, né? Ninguém vai proteger a gente da gente mesmo. Se eu fico lá com pensamentos negativos, pensamentos de auto-boicote, é livre-arbítrio, destino divino não pode fazer nada. Nós que estamos pensando assim, nós que estamos nos boicotando, nós que estamos nos sabotando, né? A justiça vai atuar em relação à maledicência, à fofoca, à enganação, à traição? Sim, mas eu preciso curar a minha parte. É isso. Resultado? Olha lá. A cegueira. A disputa. O resultado é esse. Você ainda não consegue enxergar, não consegue ver, porque tem questões emocionais ali, bloqueando o que tá para chegar no seu caminho. Que coisa! O 2 de espadas, assim,
É disputa, não tem outro caminho, é disputa, rivalidade, é deturpação de fatos, a gente não enxerga as coisas, fica tudo, né, fica tudo deturpado, tudo indica uma luta também. As coisas ficam mais difíceis. Vamos tirar mais uma carta para o inconsciente do signo de Capricórnio. Olha lá, o arcano do mundo, que é a completude, veio invertida. Você tem tudo para ter tudo nas mãos, só que veio invertido. O mundo resume a união de todas as energias do amor, do mental, da realização, da matéria, da ação. É o fechamento de todos os ciclos. Só que está invertido, porque tem ciclo em aberto. Opa, tem mais uma virada aqui, não tinha visto. Ó, 6 de copas. E a 6 de copas é a nostalgia. É a carta, sabe aquele... Como é que chama? Se alguém souber o nome desse personagem, escreve nos comentários. Que ele fazia assim, ó dia, ó céus, ó azar. É essa carta aqui. Eu não lembro o nome, se alguém lembrar o nome, por favor, me fala. É a lamentação, a angústia, a nostalgia... Situações pendentes, é essa carta aqui, o 6 de copas. Então, essa posição de cartas aqui, nessa leitura que eu tô tirando na cruz celta, ela conversa muito com essas aqui, com a energia principal e a energia desse inconsciente. Então, o que está no inconsciente? O mundo invertido, as coisas não se realizam, porque tem uma lamentação, assuntos pendentes, em aberto. Vou colocar o nó do sul. O nó do sul me fala de situações que ficaram em abertas, que não foram resolvidas, que dificultam eu chegar no meu propósito, no meu nó do norte. Tá? Medos e temores não, desculpa. Influências externas. Nossa, pulou aqui. Tiro, porrada e bomba. 5 de paus. É uma carta assim, de discussão, pode ser física, pode ser verbal, né? É uma reunião não muito amigável, assim, né? Mas, por outro lado, é uma coisa assim, eu vou recuperar minha autoestima aqui, sabe? Aquela coisa, eu vou bater na mesa e vou resolver, vou recuperar minha autoestima. Mas, a partir da briga. Mas tem uma situação que machucou profundamente seu coração. E tá ligada à infância, repetição de padrão ancestral. Olha aqui, ó, a dor, o 3 de espadas aqui. O apego a essa dor. Então tem uma briga aí de influência, a posição de influência externa. O que quer dizer isso? Talvez existam energias, personalidades, memórias internas ou externas que brigam entre si. Às vezes as nossas personalidades, elas brigam entre si. Às vezes tomam a frente da nossa personalidade principal e faz com que a gente enverede por um caminho que não era o nosso destino. Ó, manipulação de informação aqui. E o que está em aberto? Situações lá da infância. Tá vendo o nó do sul? Indo em direção à infância, me deu dor de cabeça isso. Vou colocar nossa, dor de cabeça fortíssima. E aí, às vezes, essas personalidades, tá vendo que a carta é um pouco escura aqui? Significa o inconsciente. Essas personalidades estão lá nessas dores, essas brigas inconscientes, e a gente, às vezes, não consegue seguir o nosso destino porque a gente, lá numa situação do passado, perdeu a autoestima, não queriam nos dar um lugar de poder, um lugar de valor. Medos e temores. Peraí. Medos e temores. O enforcado. O enforcado. O enforcado é a carta de obstáculo. E
pede para você olhar o mundo por outra perspectiva. Para olhar por outra perspectiva, eu preciso curar o passado. O que me prende ao passado, o que me prende à perspectiva anterior. Vamos clarificar o enforcado na posição de medo? Clarificando, por favor, a energia do enforcado. Meu pai amado. Parece algo intransponível, né? Ó, a dor de cabeça foi lá para a criança. Tem coisa em aberto nas dores da sua infância ainda. Eu que já tratei a minha criança várias vezes, essa semana eu falei, ai, fulano gritou comigo e doeu, igualzinho quando meu irmão gritava quando eu era criança. Ai, é isso, ainda preciso trabalhar isso dentro de mim. Parece algo intransponível a carta da montanha, uma pessoa extremamente falsa. Essa carta fala de autoridade, pode falar de mãe também. A carta do urso é a carta da falsidade, né? Ai, que bonitinho, é um narcisista oculto. Ai, que bonitinho o ursinho, dá um abraço, vê se ele não te mata. Então, são questões que precisam ser transpostas, né? Enforcado é o obstáculo, ligados aí à mãe, que parece intransponível, ligados a uma questão de sociedade, de cultura, de família. E tem gente que tem uma energia de cobra ali nessa, né? Traição. Muitas vezes relacionar. Nossa, me deu dor de cabeça aqui. Nossa Senhora. Eu fui tirar para Capricórnio numa leitura coletiva na live. O baralho caiu 2 vezes da minha mão, caiu no chão. E assim, quando dá dor de cabeça assim, é uma energia muito densa, sabe? Muito densa. Vou colocar a cobra aqui, tá vendo? O braço da pessoa vira uma cobra querendo abraçar. Ai, gente, que dor de cabeça isso. Resultado. Se não tratar, gente, esses obstáculos, tem uma completude te esperando, tem um 10 de copa te esperando. O mundo só, completude, o mundo só é invertido. Vamos ver. Resultado. Só invertido, ó. Valete de espadas. O valete ou pajem de espadas é uma carta de imaturidade, é uma carta de intriga, é uma carta de poucas informações pouca visão, né? Pouca informação, poucas visões dos fatos. Só que ela vem invertida, você vai conseguir superar isso. Desde que você trabalhe essa situação. Vamos clarificar essa carta? Clarificando o valete, pajem de espadas, uma carta, por favor, para clarificar o valete de espadas. Então, ó, questões da infância, ó, relacionamento amoroso, justiça, padrão ancestral, tá tudo junto aqui, ó. Tudo isso que tá no seu passado precisa ser resolvido para que você chegue no seu propósito. Senão você vai ficar preso nessa dor. Mesmo que isso já faça parte física do passado, emocionalmente ainda tá presente dentro de você. Peixes é emoção pura. Isso te impede de alcançar o seu propósito. Então atrapalha, inclusive, o amor. Deixa eu usar o oráculo da roda de cura. Onde tá? Tá aqui. Esse oráculo aqui, ó, que fui eu que elaborei, ele traz dores, bloqueios, traumas. Olha que lindo. De padrões ancestrais, crenças limitantes. O link deste oráculo para venda tá na descrição do vídeo, assim como o telefone para leituras particulares, para terapias como constelação, apometria, neurociência. Aliás, eu trabalho tudo junto e misturado, né? Ou se quiser só uma leitura de tarô, constelação xamânica, que vai trabalhar as crenças. Não, caiu metade do tarô, não vale. É que esse aqui é novinho, tava? O outro eu doei o que eu tava usando. A primeira impressão, esse aqui é o novo, tá? Pedra da confiança. Então, olha só. Olha que interessante, gente. Pedra da confiança. Essas situações aqui, eu vou tirar uma runa também,
E aconselhamentos do oráculo do poder da lua, para a gente entender. A pedra da confiança, ela fala de estar aberto ao amor. Essa carta aqui é a carta da completude no amor. Então, o que precisa ser trabalhado? O amor. A expressão das emoções. A confiança que você perdeu a partir de traições em situações que machucaram profundamente o seu coração. Você ainda está apegado a essa dor, tinha aí uma ilusão, né, no meio do caminho. Isso atrapalha a parte afetiva, atrapalha a parte profissional. Porque como que a gente vai para o trabalho? Com as nossas dores, com as nossas tristezas, né? E a parte afetiva, ela é muito ligada ao dinheiro, porque o nosso feminino é a parte da criatividade, é a parte do chakra básico, é a parte do movimento financeiro. Então é necessário restabelecer a sua confiança, que foi perdida lá atrás. E é um padrão que se repetiu no presente também. Então é uma dor grande, né? É uma dor grande. Vamos tirar uma runa. As runas trazem significados psicológicos muito profundos. Mas, ó, Capricorniano, falta pouco. Para sair um 10 de copas, falta só esse aspecto para você trabalhar, essa questão afetiva, essa questão de dor, de relacionamento ancestral e atual. Também aconteceu no aqui e agora. Vamos lá, uma runa, por favor. Só que me dá dor de cabeça, gente. Tem questões da sua infância, né? Talvez ligado à autoestima, a forma com que foi tratada na infância. Isso influencia também nos relacionamentos. Runa Unju. Unju. Vou ler o significado da runa. As runas eu não sei de cor. Unju é a runa da alegria. É hora de colher os frutos da alegria resultantes das mudanças que estão acontecendo ou que já aconteceram em sua vida. A alegria virá em seu encontro nas formas materiais, espirituais e afetivas. Novas situações surgirão e você terá sabedoria para decidir da forma correta. Alertas desta runa: calma e reflexão. As coisas podem demorar a acontecer. Talvez surjam inseguranças. Mas inseguranças, e você vai precisar manter a concentração para tomar decisões difíceis. Trabalhe isso daqui para que as coisas fiquem mais fáceis. Vamos agora tirar 3 aconselhamentos do oráculo do poder da lua. Eu amo essas cartas aqui. Não sei a autora. Vamos lá. Ó, ancestralidade. Dá para ler? Ancestralidade. Então existem questões realmente, ó, Netuno ali, ligadas à ancestralidade, que ainda... Carta do julgamento, né? Ancestralidade, o seu aprendizado, que ainda precisam ser trabalhados. Estão vendo os mortos aqui levantando? Só confirma. Mais um aconselhamento, por favor. Às vezes não é ancestral, às vezes é pessoal, é vidas passadas, né? Para quem acredita. Mas é informação que chega no campo, não importa se é ancestral ou se é pessoal. E aí vem a sua libertação. Dá para ler? Libertação, quando você trabalha essas questões. Tá chegando, Capricorniano, tá chegando. A gente não cabe aqui, peraí. Libertação. E mais uma, ao final. Isso caiu. Tudo bem, vamos lá. Vou pegar todas aqui. Você precisa entrar em equilíbrio com o seu passado. Reflexão. Para que a vida entre na calmaria.
para que você tenha libertação, cure a sua ancestralidade, falta pouco para sua felicidade. Lembre-se que o resumo da sua leitura, o fundo do deck, é o 10 de copas e um Ju, que é a alegria. Você tem o direito e o merecimento de ser feliz, principalmente pelos seus ancestrais, que não puderam ser felizes. Nossa, me veio uma pessoa que, assim, que eu acho que era o que o pai dela queria, que ela fosse feliz, porque ele não percebeu o sofrimento dela enquanto criança e ele deseja que ela seja muito feliz hoje, por tudo que ele não pôde proporcionar na infância. Bom, é isso. Gratidão, eu espero assim de coração ter ajudado. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura.